Eu trago, gente, agora a segunda parte da entrevista que fiz hoje com a Sandra Amaro. A mulher que se relacionou aí com o morador de rua naquele caso lá de Planaltina. Sandra faz revelações aí sobre o que lembra daquela noite. Afirma que o marido salvou a vida dela. E ela vai falar pra gente como é que tá o casamento dos dois agora. A produção é de Natália Kiel e Josiane Ricardo, com edição de Bernardo Vento e Ademir Valentim. Vocês vão ver na tela. Você falou pra mim ainda há pouco que lembra de alguns flashes, de algumas coisas que teria acontecido naquele local, que teria acontecido naquele carro. Você lembra da hora que o seu marido encontrou vocês? Você lembra da hora que seu marido chegou até aquele carro? Você acha que ali ele salvou sua vida? Eu lembro. E foi ali que eu entrei em choque. Eu entrei em choque porque, para mim, quem estava comigo ali era meu marido. E como meu marido estava ali comigo e meu marido chegou, então, assim, eu entrei num estado de choque. E, assim, eu acredito, sim, que ele salvou a minha vida, porque eu não sei o que poderia ter acontecido depois que eu saísse daquele carro, ou se eu poderia ter saído daquele carro. Então, o que ele fez comigo foi me salvar, de mim mesma. Aquele episódio ali, enquanto você estava internada, teve um áudio seu, que dizia que ora você via o seu marido e ora você via Jesus Cristo, se eu não me engano. Você lembra disso? Lembro. Porque quando eu coloquei aquele cidadão dentro do meu carro, eu acreditava naquele momento que ele era meu marido. E quando a gente teve conversas, eu acreditava que estava tendo conversa com Deus. Então, assim, aí quando o meu marido chegou realmente naquele episódio, que eu vi que aquele ali, eu acreditei que ele era só Deus naquele momento. Só que eu não enxergava ele em momento algum como um morador de rua. Não sabia quem era aquela pessoa. Eu só via que depois ele era Deus. Por isso que eu me ajoelho no chão, intercedendo por ele, gritando com meu marido para não matar Deus. Eu acreditava que era Deus que estava apanhando ali, que possuía o corpo daquele cidadão e que ele estava fazendo mal para Deus. Eu conversei com muita gente, até porque eu entrevistei o Eduardo bem no começo de quando isso tudo aconteceu. Eu agradeci muito a ele, a família de vocês, por ele ter dado explicações aqui pra gente também no começo de quando isso tudo aconteceu. Parabenizei a família de vocês ontem, no ar, inclusive. E depois que eu entrevistei o Eduardo, eu era indagado pra caramba no meio da rua. Eu imagino o Eduardo, tanto que ele não era indagado no meio da rua, porque falou: Fred, mas isso aí seria um motivo do cara largar, seria um motivo do cara deixar essa mulher pra lá, seria um motivo desse cara deixar a família. Você alguma vez pensou no Eduardo te deixar? Pensei. Eu pensei que ele não suportaria. Porque eu sei que para um homem é muito difícil aceitar o que ele aceitou. Só que, ao mesmo tempo, eu acreditei no nosso relacionamento. Eu acreditei e acredito até hoje que ele sabe que eu jamais faria isso com ele. Jamais faria isso comigo mesmo. Então, assim, ele conhece a mulher que eu sou. Ele sabe que, em sã consciência, eu jamais teria me submetido a isso. Hoje o casamento de vocês, então, anda... Não sei que palavra que eu posso usar, mas o casamento de vocês... Tranquilo, não sei se é a palavra, mas vocês estão conseguindo conduzir o casamento de vocês numa boa? A gente está precisando de ajuda. A gente está tendo um acolhimento muito humano, muito humanizado, em questão de psicológico, porque é um recomeço. Não é fácil, porque criou tanto um trauma nele como em mim. Se eu falar que é fácil, eu vou estar mentindo. Então, assim, ele está tendo que arrumar forças de onde não tem para cuidar de mim, porque eu estou fragilizada. Você estava em tratamento, você não conversava com ninguém, conversava por videochamada com o Eduardo. Depois saiu da clínica, começou a ver os seus familiares. Você acha que o Eduardo hoje
o seu marido é uma peça-chave na sua recuperação? Ele é fundamental. Ele é o que me protege da sociedade, porque, igual eu falei, eu ainda recebo ataques, e muito pesados. Então, ele que me protege nesse meio que a gente vive. Para muitas pessoas, acreditam que é um mundo novo, para a gente não é. Ele já vem de um meio por ser personal e eu por ter uma loja, que tinha uma loja. Então, já era um meio que eu vivia, só que não com essa repercussão toda. Então, assim, ele me protege de todas as formas possíveis. Você tem uma filha, se eu não me engano, de 6 ou 7 anos, não é isso? 6 anos. De 6 anos de idade. A sua filha tem noção do que aconteceu? Vocês chegaram a conversar sobre o caso com ela? Ela não tem noção. A gente criou uma história para protegê-la, que eu fiquei doente. Só que eu acho que ela não tem ainda a maturidade para saber o que aconteceu comigo e tão grave foi. O que eu quero fazer hoje é porque eu sei que futuramente ela vai ver. Então, assim, se eu me manifestei, se eu estou aparecendo, se eu estou dando a cara a tapa, é porque um dia ela vai ver tudo isso e eu quero que ela tenha orgulho da mãe dela e não desprezo. É assim que eu espero que você seja vista também. Ela, numa parte da entrevista, ela fala da revolta que ela tem, onde mulheres aí acabaram denegrindo a imagem dela também, onde mulheres, em vez de estar ao lado dela aí, começaram a falar mal dela, onde mulheres deviam estar protegendo a família e não estavam protegendo a família. Ela, quando falou da filha dela, eu estava bem próximo dela, olhando nos olhos dela. Cara, lacrimejou, falei, deixa eu mudar de assunto, porque ela vai acabar chorando aqui. E não era minha intenção ali. Minha intenção era saber o que aconteceu e como ela estava. Ela conta aí, e é bonito ver esse casal, porque ela fala que o Eduardo a protegeu de tudo quanto é jeito e a protege até hoje. Ela, na certa parte da entrevista, ela fala pra mim que não sabia o que seria se o Eduardo não tivesse aparecido naquele carro. Se ele não tivesse aparecido naquele carro, se ela estaria viva ou se ela teria sido raptada e saído dali. Eduardo, segundo ela, apareceu na hora certa, tirou ela lá de dentro do carro. Uma cena que eu cheguei a comentar no ar, era uma hora que o Eduardo estava batendo no Givaldo no chão, o Eduardo batendo nele, e aí ela vem e ajoelha. Eu até então não sabia o porquê naquela época e falei, por que ela ajoelha ali? Ela tenta tirar ele. E aí ela me explica por que ela tenta tirar ele. Porque ela pensava ali que, na verdade, o Givaldo era Deus e que o Eduardo estava batendo em Deus. E foi a hora que ela tentou tirar ali e defender, segundo ela, Deus. Segundo ela, Deus. E ela começou a achar de diferente. Na hora que ela surtou mesmo, foi a hora que ela viu o Eduardo, que ela falou, pô, pensei que eu tava aqui com o Eduardo, o outro Eduardo não, peraí. Daqui a pouco, na terceira e última parte da entrevista com a Sandra Mari, ela comenta sobre a decisão de falar sobre o caso nas redes sociais aí, do apoio inclusive de amigos, de familiares e dos inúmeros ataques que recebeu nas redes sociais. Não perca não, certo, gente?